Mas afinal, clubes com potencial de investimento de um Flamengo, de um Corinthians, realmente não deveriam virar uma SAF? Meus queridos, mais um vídeo aqui no canal falando realmente sobre esse tema de SAF. Eu já abordei aqui recentemente um pouquinho dos pontos positivos e negativos de um clube se tornar uma SAF, usando o Botafogo, por exemplo, como meio que um projeto experimental, né? Como um grande exemplo dos pontos positivos e negativos de uma SAF. Também fiz aqui uma tier list, né, falando da SAF do futebol brasileiro no ano de 2024, né, do desempenho de cada uma, dos sucessos e dos fracassos. E hoje vamos tocar numa ferida um pouquinho mais complicada, né? Num tema que é um pouquinho mais polêmico. Clubes gigantescos que têm faturamentos na casa dos bilhões deveriam virar uma SAF ou não? Um Corinthians, um Flamengo deveriam partir para esse modelo de investimento para conseguir maximizar realmente essa arrecadação, essa administração, essa prática do futebol aqui no Brasil? É um tema muito polêmico que eu vou aqui de início passar por declarações dos presidentes dos dois clubes, né? O Augusto Melo, parte do Corinthians, e o BAP, presidente recém-eleito no Flamengo. E posteriormente eu vou desenvolver realmente aqui a minha opinião quanto a esse assunto. Então, sem mais delongas, bora para as declarações. E bem, meus queridos, aqui nós estamos, né? Hoje os créditos da matéria quanto às declarações do presidente do Flamengo são da ESPN, né, como vocês podem ver. E também vamos realmente para a matéria aqui, né? BAP no Flamengo, 5 convicções de Landim que o novo presidente do Flamengo, né, quer mudar para 2025. E meus queridos, aqui na matéria da ESPN, né, a gente tem 5 pontos, né, principais dessa campanha do BAP para a presidência do Flamengo, em que ele veio batendo durante toda essa campanha. Mas o que eu quero falar aqui realmente, né, como vocês viram aí também pela thumb do vídeo, pelo título, é aqui, ó, na questão do Flamengo ele se tornar uma SAF ou não. E quais que são as falas do BAP aqui que realmente repercutiram quanto a esse tema? O Landim, ele tinha uma ideia muito grande de tornar o Flamengo uma SAF meio que no modelo alemão do Bayern de Munique, né, que vai ser um termo que eu vou repetir bastante nesse vídeo aqui, né, SAF alemã. E aí, o que o BAP ele falou sobre, né, este tema? Quem discutiu o assunto SAF foi o presidente Landim. Quem está no clube sabe perfeitamente disso. Vão contribuir fundamentalmente na parte do conselho que pretendo transformar o conselho administrador do clube. Não o conselho atual, com viés amador, que você e o presidente defendem, né? Ele se refere ao presidente Landim. E ele também continua. SAF, nem pensar para nada, nem para o estádio. É abrir mão da sua soberania. Ah, mas o modelo alemão não permite mais do que 49,9%. No Brasil, pode. Podemos dobrar o faturamento do Flamengo em 5 anos sem SAF. Por que virar SAF? Para alguns clubes é ou desaparece ou vira SAF. Então é melhor você virar SAF. Não é o caso do Flamengo. E quanto ao presidente eleito do Flamengo, BAP, né, a gente tem realmente esta fala. Eu também tenho uma questão aqui quanto ao presidente do Corinthians, Augusto Melo, né? Agora os créditos são para a CNN. Augusto Melo descarta SAF no Corinthians. É do povo. E aí eu também vou abaixar aqui, né, para o trecho que eu quero. O Corinthians não deve virar uma SAF nem passar por um processo de recuperação judicial nos próximos 2 anos, né? Isso aqui foi uma matéria de novembro de 2024, tá? Pelo menos é o que garante o presidente Augusto Melo, presidente do Clube Parque São Jorge, em entrevista exclusiva para a CNN Brasil. Não, o Corinthians é do povo. A gente não tem a intenção de vender o clube e nem uma porcentagem sequer. O Corinthians é um clube gigante. Enquanto eu e meu grupo estivermos aqui, não terá recuperação judicial. A gente conta com profissionais técnicos para analisar todas as condições que temos para fazer com que o clube ele consiga se recuperar dessa situação financeira, né, de forma saudável. E bem, quanto a declarações em si, a gente tem isso daqui. Agora, vamos desenvolver um pouquinho sobre essas falas. Meus queridos, de início, é muito bom eu colocar aqui a minha opinião quanto às SAFs, né, no geral e também aqui no futebol brasileiro, no futebol sul-americano e por aí vai, para vocês não ficarem com a minha impressão, né, de que a minha opinião ela vai ir para um lado, quando na verdade eu quero ir para o outro. Eu acho que a questão das SAFs no Brasil é um tema completamente deturpado, que o foco ele mudou completamente, como o BAP ele disse na sua fala, né, que eu acabei de ler aqui, se tornou o método para evitar que clubes eles continuem no caminho da falência. Então a SAF ela virou meio que um messias, né, a última salvação de alguns clubes, quando na verdade não é assim que a SAF ela deveria ser tratada. Eu não gosto dessa ideia de você vender uma instituição centenária que mexe com as emoções de inúmeras pessoas, milhões de pessoas, assim do nada. Eu não gosto da ideia do Botafogo ele virar herança do John Textor, dele passar de pai para filho. Eu não gosto da ideia do Atlético Mineiro virar da família Menin, do Cruzeiro virar do Pedrinho BH e por aí vai. Eu acho que aqui no Brasil a gente foi para esse caminho de ou desaparece ou virar SAF, que é muito perigoso. A gente mudou completamente o propósito inicial das SAFs, que tinha sim essa questão de você fazer uma mínima recuperação econômica do clube. Sim, porque é um cara que vai chegar com investimento e por aí vai.
Porém, a ideia inicial da SAF em si é você conseguir uma fonte de renda maior para o seu clube. Não é você salvar o seu clube da falência, não é você perder a sua soberania que foi dita pelo presidente BAP mediante um bilionário. Não é isso. Eu não gostaria que, por exemplo, o meu clube, como vocês podem ver aí pelo fundo, que é o Corinthians, virasse uma SAF totalitária. Eu não gostaria que o Corinthians vendesse 90% da sua SAF, por exemplo, né, para um milionário qualquer. Eu não gostaria disso. Porém, a gente resumir a SAF, resumir esse debate a você transformar o seu clube para evitar que ele venha à falência com dívidas, com essa sendo a última opção, é uma análise muito rasa e errônea. Gente, as SAFs no mundo inteiro, e principalmente na Europa, e principalmente na Alemanha, que é o que eu quero bater muito nesse vídeo, e o presidente BAP ele citou nessa entrevista que ele concedeu, né, à ESPN, e de forma errônea, ela é utilizada, como eu disse, para uma outra forma de captação de dinheiro. Ou seja, os clubes eles querem ter uma receita maior, então eles vendem SAF. Se você for analisar a Europa, e como eu vou usar aqui de objeto de análise a Alemanha principalmente, todos os clubes da primeira divisão alemã, da Bundesliga, eles são SAFs. Lá você tem a regra dos 50+1. Explicando melhor para você que não sabe muito quanto essa regra, na Alemanha as SAFs elas são regularizadas, ou seja, não pode chegar um bilionário e comprar 90% do Bayern de Munique, 60% do Borussia Dortmund. Não, lá você tem a regra dos 50+1. Ou seja, 50+1, ou seja, 51%, 50,1% e por aí vai, da SAF do clube, ou seja, da SAF do Borussia Dortmund, da SAF do Bayern de Munique, tem que permanecer com a instituição. Trazendo isso aí para o futebol brasileiro, por exemplo, né, fazendo esse paralelo. Se o Corinthians ou se o Flamengo vier a vender a sua SAF, né, no modelo alemão, 50+1% da SAF do Corinthians ou do Flamengo seria da instituição. Então o clube ele permaneceria com a sua soberania, diferentemente do que o presidente BAP ele falou, diferentemente dessa ideia errônea que é passada. Esses clubes eles continuariam se administrando da forma que eles quisessem, não seriam o brinquedo de um bilionário, por exemplo. E aí esses 49% são negociados da forma que o clube ele preferir. Pegando os dois clubes alemães que eu usei aqui de exemplo, o Bayern de Munique, ele, por exemplo, negocia essa porcentagem dele com empresas. Então, uma empresa alemã aqui, outra empresa alemã aqui, e aí essas empresas vão comprar essa porcentagem, o Bayern de Munique ele vai ganhar esse dinheiro, que ele pode muito bem utilizar para, por exemplo, instalações, para administração do clube, quitar dívidas, contratar jogadores e por aí vai. E no caso do Borussia Dortmund é um pouquinho diferente. Eles abrem esses 49%, né, da SAF do Borussia Dortmund que é vendida para a bolsa de valores, por exemplo. Então você aí que, por exemplo, investe na bolsa ou tem investimentos e por aí vai, e você tem tipo R$50, se você quiser se tornar dono de 0,0001%, por exemplo, do Borussia Dortmund, você pode comprar uma ação. Você estaria comprando a SAF do Borussia Dortmund e o time ele irá receber o dinheiro, né, que você acabou de comprar. É mais ou menos assim que funciona. No resto do mundo e principalmente na Alemanha, a SAF não é um método para você evitar que o clube vá à falência. A SAF é utilizada para você arrecadar dinheiro, para você conseguir ter um potencial de investimento maior, para conseguir administrar o seu clube. E como eu disse, eu sou completamente contra um Flamengo, um Corinthians, um Palmeiras ou até mesmo um Botafogo da vida se tornar um brinquedinho, se tornar uma herança de um bilionário. Eu acho que isso aí a longo prazo pode ser muito prejudicial para a equipe. Porque, pegando um exemplo também do Botafogo, hoje o Botafogo ele é muito bem querido pelo John Textor. Isso é garantir que o filho do John Textor ele vai tratar o Botafogo com tanto carinho? Não é garantia. Quando o John Textor, ele, por exemplo, passar o Botafogo para frente, o próximo dono do Botafogo pode não tratar o Botafogo da forma que ele deveria, da forma que o John Textor ele tratava o Botafogo. Isso é muito perigoso. Porém, eu acho que a gente disseminar essa ideia aqui no Brasil, que o Augusto Melo fala, que o BAP fala, que o clube passa a perder a sua soberania, que o clube deixa de ser do povo, eu acho que a gente transmitir essa ideia aqui no Brasil é muito perigosa. E vocês querem ver a comprovação de que tudo isso aí ele não passa de uma falácia? Não passa de uma realmente deturpação na imagem do que a SAF ela deveria transmitir? Vamos voltar aqui para a notícia. Matéria agora do GE. SAF, Fortaleza se inspira no Bayern de Munique para se transformar numa SAF. Isso mesmo, o Fortaleza, que é um dos melhores exemplos de gestão esportiva no Brasil aqui nos últimos anos, ele é uma SAF e ele segue o modelo alemão que o BAP falou erroneamente, que o Augusto Melo também critica. Equipe é estudada para manter o controle dentro da instituição, 75%. Gente, o Fortaleza, ele busca seguir o modelo alemão adotado pelo Bayern de Munique, como segue aqui na matéria do GE. A diretoria executiva do Fortaleza mantém as discussões sobre criar uma sociedade anônima do futebol. Essa matéria aqui, ela é de 2023, tá? Mas atualmente, né, no ano que eu estou gravando aqui em 2024, o Fortaleza já se tornou uma SAF com esses modelos aqui, com a ideia de comercializar entre 10 a 15% da SAF do clube. E aí também continua aqui, né, que uma das bases de inspiração para o Fortaleza é realmente o Bayern de Munique. E aí o Fortaleza ele estuda manter controle de cerca de 75% aqui da SAF do clube. E isso daqui é um modelo de SAF que foge à regra aqui no Brasil. É um clube que pensa no futuro e ninguém pode negar isso. O Fortaleza é um dos exemplos de administração que nós temos aqui no futebol brasileiro nos últimos anos. E este clube, que é um modelo de administração que deveria ser seguido por mais clubes,
Ele quer se tornar uma SAF. Quer se tornar uma SAF do jeito que a SAF ela foi criada para ser utilizada. Vendendo a parte minoritária, visando arrecadar fundos, aumentar o potencial econômico do clube para ele conseguir fazer investimentos. E não salva um clube da falência. Então, bem, peguei aqui esse exemplo. Bora voltar para a ideia no geral. Então, como vocês puderam ver, realmente, essa ideia da SAF, ela é muito deturpada. Não é toda a SAF aqui no Brasil que ela segue esse modelo de ou você vende o clube para ele virar uma SAF, né, e salva ele da falência, ou o clube ele realmente acaba. Não são todos os clubes que fazem isso. Não é para isso que a SAF ela foi criada. A SAF foi criada para você ter um potencial de investimento maior nos clubes. E agora eu vou pegar de exemplo aqui Corinthians e Flamengo. Gente, vamos supor que esses dois clubes vão adotar um modelo semelhante ao que o Fortaleza, que eu acabei de ler aqui, adotou. Vocês já imaginaram quanto dinheiro vale 15% do Corinthians? Um clube que é uma máquina de comercializar realmente, é uma máquina de informações, tem uma torcida extremamente consumista e fiel, que segue o clube independente da situação. Já pararam para pensar quanto que vale 15% do Flamengo, que tem a maior torcida do Brasil, que também é muito consumista, assim como a do Corinthians? Vocês já pararam para pensar quanto que vale esses 15%? É uma porcentagem valiosa para esses clubes. O Flamengo, por exemplo, tá com a ideia do estádio. Se vende esses 15% e se transforma numa SAF, poderia quitar essa dívida. Não teria que sangrar no investimento do futebol para construir esse estádio. Porque nos próximos anos o Flamengo ele vai ter que diminuir o investimento no futebol em si para conseguir construir esse estádio. Vai sair grana de, por exemplo, contratar jogador, contratar técnico, contratar profissional do futebol para construir o estádio. Esses 15% de uma eventual SAF poderia matar este problema. O caso do Corinthians, que é mais problemático ainda, o clube ele deve 2 bilhões. Vocês já pararam para pensar quanto que vale 15% do Corinthians? O Corinthians, se vende esses 15% de uma eventual SAF, ele poderia talvez quitar 2/3 da sua dívida, falando assim com tranquilidade. São possibilidades que os clubes eles deveriam começar a abordar. Porque transformar uma SAF não quer dizer que você vai necessariamente perder a sua soberania, como o BAP disse. Não quer dizer que o clube ele vai necessariamente deixar de ser do povo. O caso do Borussia Dortmund na Alemanha, aqueles 49% que são comercializados da SAF do Borussia Dortmund, a maioria dessa porcentagem é comprada por torcedores do clube, que podem deter porcentagens, por conta do modelo de SAF do Borussia Dortmund. A torcida do Corinthians poderia deter mais da metade desses 15% que seriam eventualmente vendidos pelo clube, caso ele virasse uma SAF. Não quer dizer que vai perder soberania, não quer dizer que vai deixar de ser do povo. A SAF, ela não se resume ao seu clube ele mudar de caminho. Ele sai do caminho da falência e passar a conquistar títulos, porque um bilionário comprou ele, porque ele virou um brinquedinho de bilionário. A SAF não foi criada com esse propósito. A SAF, ela não serve somente para isso. Existem modelos e modelos. E um dos clubes com uma das melhores gestões esportivas nos últimos anos aqui do futebol brasileiro, o Fortaleza, adotou esse modelo de SAF. Quem que teve uma gestão administrativa mais tranquila nos últimos 5 anos? Corinthians, Flamengo ou Fortaleza? Me diga com sinceridade, é óbvio que é o Fortaleza, é um exemplo de gestão. Não à toa Marcelo Paes, antigo presidente e agora CEO da SAF do Fortaleza, é buscado por inúmeros clubes do Brasil afora para virar CEO da equipe e por aí vai. O meu objetivo com esse vídeo de hoje aqui não é defender que Corinthians tem que virar SAF, que o Flamengo tem que virar SAF, que clubes com esse potencial absurdo de arrecadação tem que virar SAF. Porque Corinthians e Flamengo não necessitam necessariamente de uma SAF, porque são clubes que arrecadam na casa de bilhões, como eu disse na introdução deste vídeo. O meu principal objetivo hoje é tentar desmistificar essa falácia que vem sendo criada, que se o seu clube ele virar uma SAF, ele vai perder soberania, ele vai deixar de ser da torcida, do povo, ele vai virar um brinquedinho de bilionário. Isso é uma falácia que vem se tornando cada vez mais comum aqui no futebol brasileiro e também no futebol sul-americano no geral. Mas a SAF não é necessariamente isso. Existem modelos e modelos, como eu disse anteriormente. E o modelo que o Botafogo ele adotou não tem que ser necessariamente o modelo que o Flamengo vai adotar. O modelo que o Cruzeiro adotou não tem que ser necessariamente o modelo que o Corinthians vai adotar. Existem modelos e modelos. Existem SAFs maioritárias e minoritárias. Existem SAFs que mantêm o clube sendo do povo, que mantêm a soberania do clube. A gente tem que parar com essa falácia de que SAF é só para salvar o clube da falência, de que SAF é só para quitar todas as dívidas. Porque SAF é um modelo administrativo. É uma oportunidade do seu clube maximizar os ganhos que ele poderia ter. E presidentes de Corinthians e Flamengo passarem a desinformação que passam com entrevistas, falando que o clube ele vai deixar de ser do povo, falando que o clube ele vai perder a soberania, só mostra o amadorismo da gestão esportiva brasileira. Que ao invés de se abrir para essas novas oportunidades, para conseguir arrecadar ainda mais, preferem fechar essas portas.
preferem fechar uma oportunidade que seria o seu clube ele eventualmente virar uma SAF e maximizar ainda mais o que ele pode ganhar, o que ele pode competir, o que ele pode jogar de futebol. Para finalizar, a SAF não é somente um método para você evitar que o clube ele venha à falência. Ela é uma excelente oportunidade do seu clube ele se recuperar financeiramente, ele conseguir fazer outros feitos administrativos, talvez conseguir contratar um jogador aqui e acolá. Porém, pelo amadorismo imenso que a gente tem na gestão esportiva brasileira, que vai desde CBF, fazendo o absurdo que vai ser o calendário brasileiro de 2025, até os clubes que deixam instituições com potencial financeiro absurdo, como é o caso do Corinthians, chegar a 2 bilhões de dívidas, a gente dificilmente vai conseguir matar esse paradigma de que SAF só serve para uma coisa, que é evitar um clube chegar à falência. O futebol brasileiro ele sofre muito, principalmente na questão administrativa. E muito por conta disso, ele não alcança o seu potencial total. O futebol brasileiro é um produto que vem evoluindo nos últimos anos. Porém, essa evolução poderia ser ainda maior se nós fôssemos geridos por pessoas competentes, por pessoas que não passam desinformações, por pessoas que passam mentiras, por pessoas incompetentes. E eu espero que com esse vídeo que eu fiz hoje, eu tenha conseguido plantar no mínimo uma sementinha na sua cabeça, de que SAF não serve só para uma coisa, de que SAF pode sim ter um outro propósito, de que SAF sim pode estar presente em clubes gigantes, em clubes que arrancado mais de bilhão. E esse é o meu principal objetivo, Conde. Não defender que um Flamengo e Corinthians se transformem em uma SAF, mas lutar contra a desinformação que vem sendo passada pelos gerentes desses dois clubes e de muitos mais que estão presentes no cenário do futebol brasileiro. Então, mas é isso. Se você puder deixar o seu like, a sua inscrição e ativar o sininho para receber mais vídeos aqui do canal, eu agradeceria bastante. No mais é isso, e até o vídeo de amanhã.